Oi pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de resoluções de exercícios lá do livro de cálculo do Stuart. Hoje, os exercícios 38 até o 44. No 38, pede para encontrar o domínio e a imagem e também esboçar o gráfico da função h dada por raiz de 4 menos x ao quadrado. Para começar, vamos determinar o domínio. Lembrando que o domínio é o conjunto de todos os valores de x, considerando o nosso universo dos reais, que a gente pode substituir na função, que ela vai ter sentido, que vai ser possível calcular essa imagem. Tá? Então, para começar, como o índice da raiz aqui é par, a raiz é quadrada, a gente sabe que o radicando, que é tudo que está aqui dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente impõe essa condição para o radicando, e é isso que vai permitir que a gente encontre o domínio da função. Isso significa que 4 é maior ou igual a x ao quadrado, ou equivalente, que x ao quadrado é menor ou igual a 4. Isso só vai acontecer se o x for menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2. Percebam que valores à esquerda do menos 2 ou à direita do 2 fazem o valor dele ao quadrado ser maior do que 4. Só os que estão nesse intervalo vão garantir que o valor do x ao quadrado vai ser menor ou igual a 4. Tá? E isso em notação de intervalo pode ser feito assim. O domínio da função h é um intervalo fechado de menos 2 a 2. E acabou. Esse é o domínio dessa função. Para continuar, determinando agora o conjunto imagem da função. Observe que essa função h, como ela é raiz quadrada de alguma coisa, estes resultados obrigatoriamente têm que ser sempre maiores ou iguais a zero. Tá? O que significa, já que tem que ser sempre maior do que zero, ou na pior das hipóteses, igual a zero, que o menor valor que essa função pode assumir, então o menor valor da imagem que essa função vai ter é o zero. O zero, só como curiosidade aqui, ocorre quando x é igual ou a mais 2 ou a menos 2, porque as imagens de 2 e menos 2 por essa função, que significa trocar o x aqui por 2 e também por menos 2, vai ser sempre igual a zero. Então, o menor valor para a imagem dessa função é zero. Precisamos agora encontrar o maior valor. E quando que o maior valor ocorre? Percebam que eu estou pegando aqui para calcular a raiz quadrada de 4 menos alguma coisa. Então, se essa alguma coisa for igual a zero, eu não vou subtrair nada do 4. Então, aí eu vou ter o maior valor possível para a função. E quando que eu faço esse termo aqui que está subtraindo do 4 ser igual a zero? Quando o x é zero, que eu vou ter 4 menos x, no caso zero, ao quadrado, que vai ser 4 menos zero, que é 4. Então, isso acontece quando x é igual a zero. Então, o maior valor que essa função pode assumir ocorre quando x é igual a zero. E quando x é igual a zero, a imagem vai ser raiz quadrada de 4 menos zero, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o maior valor que essa função vai assumir é o número 2. Ora, o menor é zero, o maior é 2. Então, o conjunto imagem dessa função é um intervalo fechado que vai de 0 até 2, beleza? Encerrou aqui para essa parte. Falta apenas esboçar o gráfico dessa função. Para esboçar o gráfico, nós vamos montar uma tabelinha. Eu vou atribuir alguns valores para x, determinar as suas imagens e os pontos gerados vão ser plotados no plano para depois a gente fazer o esboço do gráfico. Claro que os valores de x que eu vou pegar têm que estar no domínio da função. Então tem que estar aqui no intervalo de menos 2 a 2. Então, peguei primeiro o menor valor possível do domínio, que é menos 2. Isso vai gerar a imagem igual a zero. Então, nós vamos ter o ponto menos 2 e 0. Depois, peguei o x igual a menos 1, que vai gerar a imagem raiz de 3. E, por último, o x igual a 0, que vai gerar a imagem 2. Agora, nessa outra tabelinha aqui, fazendo uma continuação para pegar mais valores, para ficar mais nítido o comportamento dessa curva, eu vou pegar valores positivos. Se o x for 1, eu vou ter como resultado raiz de 3. Se o x for 2, pegando aqui o maior valor possível no domínio, nós vamos ter que a imagem é 0. Então, agora eu vou plotar todos esses pontos no plano, no plano XH. Para começar, olha só, menos 2 e 0. Menos 2 e 0, esse ponto está aqui, A coordenada x dele é menos 2 e a coordenada h dele é 0, que é a imagem do ponto. Próximo ponto é o menos 1 raiz de 3. O menos 1 vai estar aqui no meio do caminho, entre o 0 e o menos 2, no eixo x. E raiz de 3 vai estar aqui na altura no eixo h. Então, vou ter menos 1 aqui, raiz de 3 aproximadamente aqui. Esse ponto é o ponto menos 1 raiz de 3. O ponto 0, 2 vai estar aqui nesse eixo, porque é 0 no x, 2 no h de x. O 0 está aqui,
o 2 está aqui, então esse ponto está exatamente aqui sobre o eixo H. Depois o 1 raiz de 3, 1 vai estar mais ou menos aqui, raiz de 3 a gente já tinha determinado, então esse é o ponto. E por último o 2, 0. 2 no x, 0 no y. Então vai estar aqui, ó. Esse ponto é o último ponto aqui da nossa tabelinha, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos de maneira bem suave, olha só. O que eu vou obter? Essa curva aqui, esse esboço de gráfico. Coloquei ainda esse gráfico feito no software GeoGebra para facilitar essa visualização e percebermos que a gente fez aqui a coisa certa. Olha só, no software, plotando aqui essa função, nós vamos obter esse gráfico, ok? Agora, aqui aparece da questão 39 a 50, porque no livro todas as questões da 39 a 50 têm esse pedido aqui. Nós vamos resolver até a 44 apenas, como eu já tinha comentado, né? As próximas ficam para os próximos vídeos. Então, a 39 a gente quer encontrar o domínio e esboçar o gráfico da função. Da 39 até a 44 aqui no nosso caso. Para a 39 a gente tem essa função aqui. Percebam que não existe nenhuma restrição para os valores de x, né? Não tem raiz quadrada, não tem denominador, não tem nada que gere uma restrição para os valores de x. Como não tem nenhuma restrição, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais, ou seja, o domínio da função f é igual ao conjunto dos reais. Como a gente já sabe ainda, né, para pensar agora no esboço do gráfico, todo gráfico de uma reta pode ter a sua função dada dessa forma aqui, ó, ax mais b. Quando a gente compara a função que nós temos aqui, 2 menos 0,4x, com esse formato, a gente pode manipular um pouquinho ela só trocando de posição aqui, para enxergar claramente, não é necessário fazer assim, mas para enxergar claramente que é um tipo de função exatamente como a função de uma reta, tá vendo? O menos 0,4 faz o papel do A e o 2 faz o papel do B. Então, de fato, o gráfico da função f tem que ser uma reta. E para determinar uma reta, nós precisamos de apenas 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Substituir 2 valores para x e encontrar suas respectivas imagens e obter, então, esses 2 pontos que vou utilizar para gerar o esboço desse gráfico. Eu posso escolher quaisquer 2 pontos do domínio, já que o domínio é qualquer número real. Aqui eu vou escolher valores específicos, a gente pode fazer sempre assim, ou escolher outros pontos, não tem problema. Eu vou escolher, por exemplo, o x igual a 0, para facilitar minha vida, porque se o x for 0, todo esse termo aqui vai ser cancelado, tá vendo? Vai ficar apenas o 2. Então, se o x for igual a 0, eu vou ter 2 menos 0,4 vezes x, que é 0, e esse resultado é 2. Então, eu vou ter o ponto 0,2, um ponto lá no eixo f, tá vendo? Agora eu vou escolher o x igual a 5. Por quê? Porque x igual a 5 faz o menos 0,4 vezes 5 ser igual a menos 2, né? Então eu vou ter 2 menos 2 que vai dar 0. Então eu vou ter um ponto mais fácil de determinar. 2 menos 0,4 vezes 5 é 2 menos 2, que é 0. Então eu vou ter o ponto 5, 0. Agora, no plano xf, eu vou plotar esses 2 pontos e eles vão determinar a reta que eu preciso. Então, primeiro o ponto 0,2 é esse, e depois o ponto 5, 0, que é esse aqui. A reta que esses 2 pontos determina é o esboço do gráfico dessa função, que está aqui, ó. Então, esse é o esboço do gráfico da função da questão 39, tá certo? Já o exercício 40 pede a mesma coisa, né? Domínio e esboçar o gráfico. Essa função também não tem nenhuma restrição para os valores de x, então o domínio da função f é simplesmente todo o conjunto dos números reais. Agora, lá da aula 3, a gente vai relembrar, eu vou deixar um card para ela aqui, que toda função que tem esse formato, né, ax2 mais bx mais c, vai ter como gráfico uma parábola. E essa parábola tem algumas características, e para determinar o seu esboço, é interessante nós considerarmos alguns dos parâmetros dessa parábola, tá? Para começar, o parâmetro a. O a, que é o coeficiente, né, do x ao quadrado, se ele for maior do que 0, a gente garante que a concavidade da parábola é para cima, tá vendo? Então, toda função quadrática onde o a for maior do que 0 tem esse comportamento. O a do nosso exemplo é igual a 1, tá vendo? Olha, o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1. 1 é maior do que 0. Então, já significa que o esboço do gráfico dessa função tem que ter a concavidade assim, ó, voltada para cima. Perfeito? Agora, para continuar, as raízes da função nós também precisamos. E as raízes são os valores onde o gráfico corta o eixo x. Então, a gente vai determinar as raízes também. E também vamos determinar o vértice dessa parábola, que como ela tem concavidade voltada para cima, o vértice dela é o seu ponto de mínimo, o menor valor que a função assume, tá? Então, para começar, encontrando as raízes. Vou encontrar o delta, b ao quadrado menos 4ac, fazendo as substituições, o b é menos 2, o a é 1 e o c é 1.
eu vou obter que o delta é igual a zero. Quando isso acontece, quer dizer que as duas raízes são iguais, tá? E como que a gente calcula as raízes? Com essa relaçãozinha aqui. Nesse caso, o delta é igual a zero, então ele não vai fazer diferença, fica apenas menos b sobre 2a. Por quê? Como eu já comentei, eu vou ter raiz de zero, porque o delta é zero, e isso não vai fazer diferença quando eu somar ou subtrair, né? Então vai ficar assim, ó. Isso vai gerar 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, as duas raízes são iguais e iguais a 1. Então, na prática, não vai ser um gráfico exatamente como esse aqui, ó, passando em 2 pontos, porque eu tenho apenas uma raiz. Então, o gráfico vai estar mais para cima e esse pontinho aqui vai estar sobre o eixo x, exatamente nesse valor de x aqui, ó, que é a única raiz, o x igual a 1, beleza? Agora, as coordenadas do vértice, a gente já sabe que vai ser o 1, porque como ele só corta o x em um ponto, esse ponto vai ser exatamente o ponto de mínimo. Mas a gente pode conferir isso aqui, ó. Essas aqui são as relações para encontrar as coordenadas do vértice, né? Substituindo então esses valores com os dados que a função nos permite determinar, nós vamos ter que o vértice tem as coordenadas 1, 0, como eu tinha comentado, ó. Então eu vou ter esse ponto em cima do x igual a 1, ok? E para finalizar, o gráfico corta o eixo f. A gente sabe que o gráfico de qualquer função quadrática vai cortar o eixo das imagens, nesse caso o eixo f, no valor do c dessa função, tá? Nesse caso o valor do c é igual a 1. E isso acontece quando x é igual a 0, né? Então o gráfico vai cortar o eixo f no f igual a 1. Então eu vou colocar essas informações aqui no plano, tá? Para a gente esboçar o gráfico. Para começar, olha só, onde corta o eixo f? Vai cortar o eixo f no 1. Então está aqui, ó, no 1. Além disso, olha só para as raízes. As raízes são ambas iguais a 1, no eixo x, né? Então aqui estão as raízes, ó, x igual a 1. O que mais que a gente sabe? A concavidade dela é voltada para cima. Então essa curva tem que passar por esse ponto, tem que passar pelo vértice, que está aqui, ó, olha só o vértice, 1, 0, que é esse ponto também. Tem que passar pelo vértice, né, que é o ponto de mínimo, e depois tem que voltar a subir. Então, não tem outra possibilidade para o esboço desse gráfico que não seja a curva com esse formato. Então, esse aqui é o esboço do gráfico dessa função, beleza? Vamos para a próxima? Questão 41, 2t mais t ao quadrado, né? f de t igual a 2t mais t ao quadrado. Também não tem nenhuma restrição para a variável, que nesse caso é t. Então, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais também. Essa função também é uma quadrática, tá? E para resolvê-la, a gente vai determinar aqueles mesmos parâmetros. Primeiro, o a é igual a 1, que é maior do que 0, então implica que a concavidade dela é para cima. As raízes, da mesma forma, a gente pode utilizar a Bhaskara. Aqui, nesse caso, é mais fácil colocar o t em evidência, né? Já que o c é igual a 0, eu vou ter t vezes t mais 2 igual a 0. O produto é 0 quando um dos termos é 0, então significa que o t tem que ser 0 ou o t mais 2 tem que ser 0. E o t mais 2 é 0 quando o t for igual a menos 2. Então, a gente tem essas duas raízes, t igual a 0 e t igual a menos 2, tá certo? Então, lá no plano, eu vou ter que o gráfico vai cortar o eixo t nesses dois valores, ó, 0 e menos 2. Então, 0 e menos 2. Já sei que o gráfico tem que passar aqui, tá? Agora, para continuar, as coordenadas do vértice. Dado por essas relações, fazendo as substituições, aqui eu calculei o delta aqui, tá vendo? Ó, B2 menos 4AC. Então, eu vou ter que as coordenadas do vértice são menos 1 e menos 1. Ou seja, aqui ó, no meio do caminho entre o 0 e o menos 2, e no menos 1 aqui no eixo F. Então eu vou ter esse ponto aqui, ó. Esse é o vértice. Então olha só, concavidade para cima, tem que passar no menos 2 e no 0, e tem que passar aqui no vértice, que é o ponto de mínimo novamente. Além disso, ela corta o eixo F quando x é igual a 0. E quando x é igual a 0, o resultado é 0, que é o valor de c dessa função, né? A gente já tinha visto que é onde o gráfico vai cortar o eixo das imagens. Então o gráfico vai cortar o eixo exatamente aqui, ó. Tá? Então, continua sendo esse ponto, no 0. Então, qual que é o formato desse esboço de gráfico? Né? É esse aqui, ó, passando por esses pontos. Questão 42, temos agora essa fração aqui, né? E o que a gente vai observar? Agora aparece uma restrição. Nós temos no denominador uma expressão que envolve o t. Então, a gente tem que garantir que essa expressão tem que ser diferente de 0, né? Porque a gente não pode dividir por 0. Quando que 2 menos t é diferente de 0? Quando t é diferente de 2. Então, quer dizer que o domínio dessa função é a união desses dois intervalos de todo o universo dos reais, só excluindo o 2. Então, olha só, menos infinito a 2, com 2 aberto, indicando que o 2 está fora, e o 2 aberto, indicando que o 2 está fora, para infinito. Então, essa união desses dois subintervalos é só pegar a reta e tirar o 2, tudo que sobrar de um lado e do outro vai fazer parte do domínio dessa função, né, da função h.
Isso em termos de conjunto é isso aqui, ó, todo t pertencente aos reais, já que a variável é t, com exceção do t igual a 2, ou seja, com t diferente de 2. Então, esse é o domínio da função. Para esboçar o gráfico dela, a gente tem que fazer um trabalho um pouco melhor, porque aqui ela está esquisitinha, né? É difícil de enxergar o gráfico pegando a função dessa forma, mas nós podemos observar que o numerador pode ser escrito desse jeito, ó, 2 ao quadrado menos t ao quadrado. Temos então a diferença de quadrados, isso é um dos produtos notáveis. É o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então isso aqui é igual a isso. Observem que um dos termos, o 2 menos t, aqui do numerador, é igual ao termo do denominador, 2 menos t também. Como a gente está considerando, e tem que considerar por causa do domínio, que o t é diferente de 2, a gente sabe que esse denominador aqui nunca vai ser zero. Então a gente pode cancelar ou simplificar o 2 menos t com 2 menos t aqui. Ó. Vamos obter então que a função h de t é igual a 2 mais t, sempre considerando que o t é diferente de 2. Tá? Então, qual que vai ser o gráfico dessa função? Novamente, olha só o formato. Equação de uma reta, tá? Então, a gente vai ter que esse gráfico vai ter o formato de uma reta, mas com observação que o ponto onde o t é igual a 2, já que o t igual a 2 não está no domínio, não vai pertencer à reta, tá? Então, eu vou ter uma bolinha aberta lá. Então, para começar, olha só, vou jogar aqueles dois pontos, né? Porque eu preciso da reta, então eu só preciso de 2 pontos para determiná-la. Resolvi colocar aqui o t igual a 0. Então, se o t for 0, eu vou ter que a função é 2 mais 0, que é igual a 2. Então, o ponto que eu tenho que plotar é o 0, 2. Vou substituir agora o t por 2. Ah, mas o t igual a 2 não faz parte do domínio. De fato, não faz parte. Mas ele pode servir como referencial para a gente saber o ponto que seria se o 2 fizesse parte, mas a gente vai tirar aquele ponto na hora de traçar o esboço do gráfico, tá? Então, se o t for igual a 2, nós vamos ter que a imagem é 4. Então, nós vamos ter o ponto 2, 4. Coloquei um asterisco aqui só para relembrar que, na realidade, esse ponto não pertence à reta. Então, quando chegar nele, a reta dá um pulinho e começa depois dele. Então, vou ter aquela famosa bolinha aberta para indicar que ele não está no gráfico. Então, lá no plano, olha só, vou colocar o ponto 0, 2, está aqui, e o ponto 2, 4, que vai estar aqui, ó, ponto 2, 4. Só que lembra, ele não faz parte da reta porque o 2 não está no domínio. Então, como que a reta é determinada? Por esses dois pontos, sabendo que esse aqui não faz parte do gráfico. Então, eu vou ter essa reta. Então, esse é o esboço do gráfico da função h de t, beleza? Continuando agora a função 43, raiz quadrada de x menos 5, é a função g de x. Novamente, temos uma função onde aparece uma radiciação e o índice da raiz é par, nesse caso, 2. Quer dizer que o radicando dela, x menos 5, obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 0. E quando que isso acontece? Quando x é maior ou igual a 5. Então, o domínio dessa função é o intervalo fechado do 5 para infinito. Tá? Então, esse é o domínio dessa função. Qualquer valor de x maior ou igual a 5. Para plotar o gráfico, o mesmo esquema. Vamos agora substituir aqui alguns valores do domínio e calcular suas respectivas imagens. Então, olha só, qual foi o primeiro valor de x que eu resolvi colocar? O menor valor do domínio, para facilitar a nossa vida. Então, se o x for igual a 5, eu só substituir ali, a gente já sabe que vai dar como resultado 0. Então, eu vou ter o ponto 5, 0. Aí eu peguei alguns valores picados, olha só, 5,5, e calculei ali que vai dar a raiz de meio, que é aproximadamente 0,71, só para a gente ter uma referência. Então, eu vou ter esse ponto aqui para plotar. Se o x for 6, eu vou ter como resultado 1. Então, eu vou ter o ponto 6, 1. Se o x for 7, o resultado é raiz de 2. Então, ponto 7, raiz de 2. E se o x for 9, vou ter como resultado 2. Então, ponto 9, 2. Vou colocar esses pontos no gráfico. O primeiro deles, 5, 0. Então, está sobre o eixo x no valor 5. Depois, 5,5 raiz de 0,5. Está aqui, ó. Depois 6 e 1, está aqui. Depois 7 raiz de 2 e 9 com 2 aqui. Beleza? Então, olha só, a função começa aqui e vai passando por esses pontos. Então, eu tenho uma função mais ou menos com esse formato. Tá? Então, esse é o esboço do gráfico dessa função. Também coloquei aqui um gráfico traçado lá no GeoGebra para a gente verificar que realmente a gente fez a coisa certa. Olha só, olha o gráfico bonitinho feito lá no GeoGebra. Então, muito parecido, né? Agora, vamos para a última. Questão 44. f de x igual a módulo de 2x mais 1. Só de olhar para ela a gente sabe que não tem nenhuma restrição para os valores de x. Então, o domínio dessa função é todo o conjunto dos reais. Para esboçar o gráfico, mesmo esquema. Mas para começar, a gente vai determinar aqui em que valor de x que a função se anula. Tá? E aí, o que a gente vai ter a partir daí? Olha só, quando a função for igual a 0,
quer dizer que o módulo de 2x mais 1 tem que ser zero. Que quer dizer que 2x mais 1 tem que ser zero e que, portanto, o x tem que ser igual a menos meio. Então, eu sei que é o valor de x igual a menos meio que faz essa função se anular. Então, o valor da função f vai ser zero quando o x for igual a menos meio, tá? Só para ter uma referência. E a partir daí, eu vou plotar aqui, eu vou substituir alguns valores de x, achar suas imagens e plotar os pontos que a gente vai encontrar. Então, olha só, menos 3, quando x for menos 3, fazendo isso aqui lá na função, né, calculando a sua imagem, o resultado vai dar 5. Então, eu vou ter o ponto menos 3, 5. Se o x for menos 2, eu vou ter como resultado 3. Então, ponto menos 2, 3. Se ele for menos meio, a gente já sabe. Ó, se ele for menos meio, o resultado é 0. Então, eu vou ter o ponto menos meio, 0. Lá em cima do eixo x, tá vendo? Se o x for igual a 1, o resultado vai ser 3. Então, ponto 1, 3. E se o x for igual a 2, eu vou ter o resultado 5. Então, ponto 2, 5. O que isso significa na prática lá no gráfico? A gente vai começar plotando esses pontos. Observem que 2x mais 1 é uma expressão, né, uma expressão de uma função afim, de uma reta, correto? Então, eu sei que vão aparecer retas aqui. E qual que vai ser a diferença de uma reta comum para essa? Que como ela está em módulo, quer dizer que independente do valor do x ser negativo, ou do valor do x ser positivo, ou do valor das imagens aqui, o 2x mais 1 ser negativo ou positivo, a gente vai pegar sempre o módulo desse resultado. Então, as imagens sempre vão estar aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, porque as imagens sempre vão ser positivas, porque eu sempre vou calcular o módulo. Então, eu vou ter um pedaço de reta de um lado e um pedaço de reta aqui do outro, porque tudo tem que estar na parte positiva da imagem aqui desse plano, tá? Então, aqui, olha só, menos 3 e 5 vai estar aqui, ó, menos 3 e o 5 aqui em cima, então eu tenho esse ponto. Menos 2 e 3, menos 2 está aqui, 3 está aqui, então eu tenho esse ponto. Menos meio e 0, então é esse ponto aqui, ó. Percebam que esses 3 pontos estão alinhados, então eu vou só ligar os 3 pontos. Então, essa aqui é uma parte dessa função, tá certo? Uma parte dela já é uma semirreta, né? Tem início aqui e vai embora indefinidamente, porque o domínio é todo o conjunto dos reais, então qualquer negativo que eu pegar para cá, eu vou gerar um ponto da reta lá para cima. Agora, os valores desses outros pontos, menos 1 e 3, ó, menos 1 não, 1 e 3, né? 1 e 3 está aqui, 2 e 5 está aqui. Então, o ponto aqui, onde tinha começado a primeira semirreta, agora é o ponto que vai começar a outra semirreta. Então, quando eu traçar aqui, olha lá, eu tenho a outra semirreta. Então, eu tenho o gráfico dessa função dado por essa curva aqui. Beleza? Então, fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!